isso que Ele nos espera, e nós vamos ver isso na sua palavra nesta manhã. Então, aproveitar que vocês estão de pé, queria convidar vocês a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo 26. Aleluia, Deus é todo poderoso, amém? Mateus capítulo 26, vamos ler o versículo 36. Depois nós vamos voltar falar algo mais sobre, desde o começo do capítulo de Mateus, mas o versículo básico que Deus colocou no meu coração, onde nós temos tudo para estar próximo, para estar perto do Senhor, para estar próximo dEle, para estar realmente perante ao Senhor, na presença dEle, algo que falou muito ao meu coração. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 26, versículo 36 diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Amém? Podeis tomar assento. Amém? No nome de Jesus. Jesus aqui declara para os seus discípulos: enquanto vou além orar. No momento que ele fala, enquanto vou além orar. Né? Quando nós nascemos, há uma festa, há uma alegria na nossa casa. Tipo assim, quando uma criança nasce, há uma alegria na casa dessa pessoa, é citado assim: nossa, a criança veio para alegrar ao lar, alegrar a nossa casa, há uma alegria. Mas quando uma pessoa nasce novamente, há festa nos céus. Né? Quando você nasce, quando você se entrega ao Senhor Jesus, há festa no céu. Quando você nasce de novo, quando você realmente se entrega a sua vida para Jesus da mesma maneira que eu fiz e entreguei ao Senhor Jesus. O Daniel conhece a minha vida como eu era antes. Ele acompanhou bastante a minha caminhada cristã. E no começo do capítulo de Mateus, nós vamos... Por que esse tema? Porque Deus colocou no meu coração esse tema: deixe seu like. Né? Eu não vou falar aqui que eu sou contra quem faz vídeos no YouTube, né? Eu costumo assistir pregação, e muitas vezes a pessoa fala assim: assiste o meu canal, deixe seu like, deixe a sua curtição. O que é like? Você deixar a sua curtição, você deixar que você está gostando, que você está apreciando. Mas nas nossas vidas o que nós temos feito para que o Senhor faça isso em nossas vidas? Para que Ele deixe o like dele, para que Ele deixe a sua apreciação, para ver se Ele está curtindo aquilo que você está fazendo aqui na terra. Nós aprendemos na palavra do Senhor que é fácil a gente viver aqui na terra. É fácil a gente viver aqui, é possível a gente viver como um homem aqui na terra e morar no céu. O maior objetivo nosso realmente é ir morar no céu. Mas nós vamos ver aqui nesse texto de Mateus, algumas pessoas que realmente perderam o like de Jesus, outras ganharam esse like de Jesus, esse like de Deus. Né? O que nós estamos fazendo aqui no nosso meio para que nós possamos ganhar ou perder esse like de Jesus? Né? Como foi declarado aqui, desde o momento que iniciou-se o culto. Aleluia. Desde o momento que iniciou esse culto, tem que ser uma entrega totalmente geral ao Senhor Jesus. E aqui, no começo de Mateus, aqui os principais sacerdotes, eles começaram a se reunirem. Para quê? Para prender a Jesus. Para armarem uma cilada para Jesus e prenderem ele. Aqui começou uma trama para prender ao Senhor Jesus. Né? E depois, enquanto havia essa trama, Jesus, onde que ele estava? Ele estava em Betânia, na casa do Simão leproso, e aproximou-se uma mulher. E ela fez algo que fez uma diferença na vida dela. O que foi que ela fez? Ela derramou um perfume suave, né? Esse perfume caro, um perfume caro, que os discípulos, algumas pessoas começaram a reclamar: mas por quê? Que desperdício, por que ela está fazendo isso? Né? Esse dinheiro, esse perfume poderia ser vendido e dar dinheiro aos pobres. Mas Jesus falou para ela, Jesus citou para eles: ela está fazendo algo bom.
para mim, que vai ficar para sempre para a sua memória, para a memória dela, né? E onde que, em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a sua memória, né? Para algo que ficou para a memória dela. E o que nós estamos fazendo aqui, nessa terra, para o Senhor Jesus, que vai ficar para a nossa memória, e querendo ou não, fique também na memória do Senhor, e que Ele possa deixar esse like dele para a minha vida e para a sua vida. Em seguida, fala que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele foi ter com os principais dos sacerdotes para quê? Para entregar a Jesus. Ele foi ali para poder entregar ao Senhor Jesus e pagaram-lhes 30 moedas de prata. Desde então, ele buscava aquela oportunidade para poder entregar ao Senhor Jesus. E ele era um discípulo. Judas, ele era o que? Era o tesoureiro da casa, ali com Jesus. Depois, em seguida, já teve Pedro é avisado do que ia acontecer com Jesus. Depois teve a Santa Ceia. Houve a Santa Ceia, a ceia do Senhor ali, a última ceia, né? Aí nós vamos agora lá pular para Jesus no Getsemane, quando nós lemos esse capítulo. Jesus no Getsemane, né? No 36 diz assim, como nós lemos: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, seria Tiago e João, e começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-o dormindo e perguntou a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Jesus fala assim: se possível, passa de mim esse cálice. No versículo 36, quando ele fala assim, enquanto vou além orar, ele fala, eu vou ao monte orar. Mas esse além é o que Deus ministrou no meu coração. Ele foi mais além orar. Esse mais além, ele viu eu, ele viu você. E no momento que depois ele volta, encontra os discípulos dormindo, ele fala assim: nem um pouco pudeste vigiar, vocês estão dormindo por quê? E nós temos que estar acordados, presente na presença, prestes a receber aquilo que Deus tem para nós, a esperar realmente a volta de Jesus, que ela está próxima. Mas para a gente ganharmos esse like de Jesus e viver lá no céu, o que nós temos que fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. No momento que ele fala assim: passe de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo para o Senhor Jesus: se possível, não tem uma outra maneira de salvar a humanidade? Se possível, porque naquele momento ele viu eu e você na cruz. Ele viu o meu e o seu sofrimento. Mas ele falou: então seja feita a sua vontade. Não tem jeito, Senhor, então eu vou. Eu vou ir mais além para aquele meu povo. Eu vou ir mais além para o meu povo de Ida, para o meu povo de Nagoya, para o meu povo de Comac. Eu vou além. E no momento, depois que Jesus foi preso, quando Jesus estava sendo preso, houve milagres ali, houve coisas ali que eu lendo a Bíblia, eu falei: meu Deus, que loucura é isso. Quando Judas entregou a Jesus, no começo, quando Judas, ele estava ali, ele foi entregar a Jesus. Aleluia, né? No momento da Santa Ceia, né? No momento daquela Santa Ceia, simplesmente Jesus falou assim, ó: vamos lá que
chegar no momento Perdão, gente. Eu vou voltar no versículo 43. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormindo e repousai. Ora, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Nesse momento que Jesus fala isso, ele encontra uma grande multidão vindo para poder realmente prender a Jesus. No momento da ceia, quando acaba a ceia, Judas sai. Judas já não estava quando Jesus falou assim: vamos ao monte que eu vou orar. Vamos ao monte orar, que eu quero orar. E quando ele se sentiu angustiado, quando ele se sentiu triste. Perdão, gente, eu costumo de beber bastante. No momento em que ele se sentiu triste, quando ele se sentiu angustiado, no momento que ele foi para o monte, Judas saiu. No momento que ele foi chamar os sacerdotes ali para poder prender a Jesus, até que ele falou assim para os sacerdotes: aquele que eu beijar, esse é o homem que vocês têm que prender. Judas ali, a história de Judas poderia ter sido diferente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. O momento ali que Judas, quando ele chega, ele beija Jesus, quando Jesus fala assim, ó, vamos, já estamos no momento de o Filho do Homem ser entregue. Judas ali, houve um milagre tremendo naquele momento, onde que os soldados chegaram e prenderam Jesus. Houve algo ali, eu lendo esse texto, houve algo tremendo ali. O que houve ali? No momento em que os soldados prendem a Jesus, né, acontece o quê? Naquela confusão toda, vem Pedro, vai e corta a orelha de um homem. Esse homem chamado Malco. Naquele momento, Deus prova que Ele é um Deus todo-poderoso e que Ele pode restaurar sonhos. Né? E se você veio aqui nesta noite, desanimado, triste, eu tenho um sonho, mas eu não vou conseguir ir além, eu não vou conseguir ir adiante. Deus, através desse milagre que Ele fez na orelha de Malco, Ele prova que Ele é um Deus de cura e que Ele é um Deus que Ele pode restaurar os sonhos. E seus sonhos nessa noite podem ser restaurados se você estiver na presença do Senhor Jesus. O porquê que eu falo isso? Por que aconteceu com Malco? Malco ele tinha sonho. Qual que era o sonho de Malco? Ser um sumo sacerdote. A Bíblia fala que Pedro cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. E esse Malco, desde quando ele tinha 5 anos, ele estudava para isso, ele se dedicava no templo, ele se dedicava a servir os sacerdotes na época. Só que para ele chegar a uma consagração de sacerdote, o que precisava dele? Precisava a orelha, tinha alguns itens que precisava ter. Por exemplo, a orelha direita dele tinha que ser perfeita, os dedos da mão direita também, ele não podia ser gago, ele tinha que falar bem, e principalmente a orelha direita dele tinha que ser perfeita. A direita. E Pedro cortou qual a orelha dele? A direita. Naquele momento ali que Pedro cortou a orelha dele, Jesus foi lá e simplesmente, ele não remendou a orelha dele, ele realmente restaurou por completo. Naquele momento que Pedro corta a orelha dele, Malco falou: meu Deus do céu, agora que eu não vou ser mais nada. Meus sonhos acabou aqui. Meu sonho acabou aqui, foi liquidado totalmente meu sonho. E agora? Mas Jesus foi lá e restaurou a orelha dele por completo. A Bíblia não fala mais nada sobre a história de Malco, mas eu não estou acrescentando nada na Bíblia, tá? É o pensamento meu, quero crer eu assim, que naquele momento que a orelha de Malco foi restaurada, ele deve ter pensado assim: meu Deus, que homem é esse? Meus sonhos estão de volta, meus sonhos foi restaurado. Né? E quero crer eu que ele se entregou para o Senhor Jesus de uma tal maneira ali, tremenda. Né? E Malco, ele se entregou para o Senhor Jesus. Né? Então, nós cremos ali, nós vemos um milagre aqui, que Deus pode restaurar sonhos. Né? Como a gente se fala sonhos de José, mas eu lendo esse texto e pesquisando sobre a vida de Malco, eu vi que Deus pode restaurar os sonhos nessa noite. E se você veio aqui cabisbaixo, que você veio aqui, eu não sou ninguém, como citou o presbítero Davi aqui, nós podemos dar um passo a mais. Porque se Jesus, ele foi mais além, né? Ele foi além orar, porque quando ele viu ele viu você, ele deve ter pensado: vai valer a pena.
vai valer a pena esse meu sacrifício. E depois teve quando Pedro nega Jesus, né? E se a gente fazer uma comparação entre Pedro e Judas, houve remorso de um e arrependimento de outro. Remorso é totalmente diferente de arrependimento. Você tem um remorso, mas você não está totalmente arrependido do que aconteceu. Judas, o que aconteceu? Quando ele viu que Jesus estava sendo preso, ele chegou e falou assim, eu dei sangue inocente, não era aquele homem que era para ser preso. Ele teve um remorso. Por que ele teve um remorso? Se ele estava se arrependendo, porque ele se arrependeu para as pessoas erradas. A Bíblia fala que Pedro, ele se arrependeu por quê? Porque ele chorou amargamente. E saindo dali, chorou amargamente Pedro. Pedro teve um arrependimento. Depois nós vemos mais para frente como a vida de Pedro foi usada. Mas Judas não. A história de Judas poderia ter sido diferente? Poderia. A minha e a sua história pode ser diferente a partir de hoje? Pode. A minha história está sendo diferente por quê? Porque eu me entreguei para o Senhor Jesus. Porque eu larguei aquela vida de droga, larguei uma vida louca que eu era roqueiro. Porque eu me entreguei para o Senhor Jesus. Eu me entreguei para a pessoa certa. Eu sabia que depois, quando eu comecei a entender a história de Jesus, o sacrifício dele na cruz, o sacrifício dele ali na cruz por mim e por você. E Judas poderia ter uma história diferente se ele se arrependesse. A história de Judas, a Bíblia fala aqui, quando Jesus fala, alguém vai me trair, vocês vão me negar. Tinha que acontecer isso? Tinha. Porque senão Jesus ia ser passado por mentiroso. Que o Judas tinha que entregar Jesus? Tinha. Que Pedro tinha que negar a Jesus? Tinha. Porque Jesus tinha citado isso antes. No momento da ceia, ele chegou a comentar, vocês vão me negar, alguém vai me trair. Ele cita isso. Agora, por que a história de Judas poderia ser diferente? Ele poderia não entregar Jesus, isso teria que ter acontecido. Mas a história de Judas poderia ser diferente se ele se arrependesse e fosse, Jesus, me perdoa. Se ele fosse diretamente ao Senhor Jesus, a história dele poderia ter sido diferente. Quero crer eu assim. Mas ele foi aonde? Ele foi aos sumos sacerdotes, aqui está os seus dinheiros de volta. Mas eles conseguiram o que eles queriam, prender a Jesus. No momento que eles prenderam a Jesus, eles açoitaram a Jesus. Aqueles todos sabemos essa história, quando Jesus foi humilhado, até no momento da cruz, até no momento da morte dele de cruz, como ele foi humilhado, só que ele não desistiu. Ele não desistiu porque no momento que ele estava no Getsêmani, quando ele falou, eu vou além orar, ele viu ele viu você, e ele falou, vai valer a pena. Vai valer a pena porque esse sacrifício que eu vou fazer é para o meu povo. Vai valer a pena aquele sacrifício. Imagine Jesus sendo crucificado ali, né? Aquela cruz, por exemplo, a cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para quem? Era para Barrabás. Barrabás era muito maior que Jesus. Imaginamos que, vamos supor, Barrabás fosse do porte físico do pastor Carlos, e Jesus fosse do porte físico do Henrique. Né? São alturas diferentes, tamanhos diferentes, e usar a mesma cruz que era para ser usada para Barrabás, foi usada para quem? Por Jesus, para Jesus. Quando prenderam uma mão dele, certinho, e a outra? Tiveram que esticar ele. Não podia quebrar os ossos dele, mas esticaram ele. Imagine a dor que ele sentiu. Ele pensando, vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu vou salvar o meu povo. E o que nós estamos fazendo para que possa valer a pena esse sacrifício de Jesus? Né? O que nós estamos fazendo para que Jesus no final chegue e fale assim, valeu a pena o meu sacrifício? O que nós estamos fazendo aqui? Muitas vezes nos vem, que nem a minha esposa citou, desespero, vontade de se entregar, não a Jesus, mas vontade de se entregar ao mundo, vontade de desistir de tudo, vontade de qualquer outra coisa, menos de se entregar totalmente ao Jesus e crer
que Ele pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Né? Mas para que Jesus possa deixar esse like, essa curtição, para que Ele possa apreciar aquilo que você está fazendo, não tem outra coisa melhor a não ser se entregar na presença dEle. No momento que Ele fala assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Nesse momento houve um poder de Deus tão grande que até os soldados, eu creio, que acreditaram no poder de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele simplesmente fez algo. Ele foi lá, buscou a chave da vida e da morte das mãos do diabo. Agora, esse sacrifício de Jesus, se você valeu a pena por você ou não? Será que nós estamos fazendo aqui, nós merecemos esse like de Jesus ou não? Vamos parar para pensar no momento que Jesus estava ali sendo preso, todo aquele sacrifício de Jesus, aquele sofrimento de Jesus, Ele não desistiu. Qualquer sofrimento bobo, qualquer sofrimento que nós passamos aqui, nós queremos desistir, nós queremos sair da igreja, nós queremos por um mal entendido com o irmão sair da igreja. O pastor não me cumprimentou, eu estou bravo, não vou para o culto. Isso são coisas pequenas. Nós, muitas vezes, acordarmos cedo, vimos na presença de Deus, vimos no culto, estar na presença do Senhor, é um preço pequeno que nós pagamos, porque um preço alto Ele já pagou ali na cruz. Por mim e por você. Quantos aqui nessa noite está disposto a dar um passo a mais para o Senhor Jesus? No momento, a hora que ele estava cantando esse último louvor, eu me rendo, eu me ajoelhei ali e comecei a falar, Deus, faça algo novo na minha vida a partir de hoje. A partir de hoje, meu Deus, eu quero me render mais ao Senhor. A partir de hoje, porque valeu a pena aquele seu sacrifício por mim aqui na cruz. Jamais eu imaginava estar eu um dia aqui pregando. Uma das primeiras vezes que eu recebi convite para vir para a igreja, o meu objetivo, quando eu tinha aula de baixo com o Daniel, na época ele congregava ali conosco, em Ida, meu objetivo era montar uma banda de rock. Mas aí eu soube que ele dava aula de baixo, quando eu trabalhava com o pessoal, aí eu trabalhava com o Daniel, então vamos lá, só que tem que ser na igreja, ele falou para mim. Eu falei, aonde? Que igreja? Na Missão Apoio. Tá bom. Aí, quando estava acabando, na época o culto era 5 horas da tarde, aí estava ali o diácono Claudecir, o pai da Pâmela, do boy, da Nick, né? E me chamava, vem para a igreja, eles arrumando a cadeira, tudo assim. Eu falava assim, qualquer dia eu apareço aqui, mas no meu pensamento, jamais eu vou vir aqui. Jamais eu vou vir na igreja, nesse meio desse bando aí que fica gritando igual uns loucos. Hoje eu quero ser esse louco e gritar cada vez mais. Depois disso eu entendi o sacrifício de Jesus. No momento que eu falava assim, quando um pessoal perguntava assim para mim, que religião você é? Eu sou católico. Só para dizer que eu tinha uma religião. Mas eu conheci verdadeiramente ao Senhor Jesus. Eu entendi verdadeiramente o sacrifício dele por mim, quando eu me tornei evangélico e realmente me entreguei totalmente minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Passar por dificuldade, igual a minha esposa falou que nós estamos passando, às vezes dá vontade de desistir, dá. E Deus já fez tanta coisa na minha vida, tantas coisas que Satanás já colocou tantas coisas para mim poder desistir, mas Deus vinha e usava a vida de pessoas para poder me firmar no Senhor Jesus. Algo tremendo que aconteceu na minha vida, eu já compartilhei isso bastante na igreja de Ira, mas queria compartilhar novamente com vocês, para vocês verem como que Deus, Ele é, como Deus nos ama, como Deus nos ama, como Ele nos quer na presença dEle. E para que possamos entender cada vez mais esse sacrifício dEle ali na cruz. Porque vir aceitar Jesus aqui é fácil, isso é moleza. Aceitar Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador e receber essa oração é moleza. Mas e seguir ao Senhor Jesus? Eu cito isso porque no começo da minha caminhada cristã, aconteceram algumas coisas que me deixaram triste,
me deixaram desanimado, eu não queria mais nada. Comentei para minha esposa, se você quiser ir para a igreja, você vai, eu não quero ir mais. Para mim, acabou aqui. Ela falou assim, vamos, vai ter um evento lá, vai ter um evento da missão, se eu não me engano era evento que tem o impacto. E ali eu fui tomar banho, né? Ela falou, vamos, tá. Deus usou a vida dela, eu falei, vamos. E naquele momento, na época eu tinha uma líder de célula, quem não conhece a Ana Kili, ela me ensinou assim, quando você orar, você quer pedir algo para Deus, só Deus escutar, ore em pensamento. E eu orei em pensamento. Deus, se o Senhor é Deus da minha vida e tem um propósito e algo para mim nesse ministério chamado Missão Apoio, que o Senhor use a vida de um pastor que nunca falou comigo, só para dizer que o Senhor é meu Deus. Se isso acontecer, significa que o Senhor tem um propósito para mim nesse ministério da Missão Apoio e eu continuo. Se não acontecer, eu estou fora. Essa foi a minha oração ao Senhor em pensamento, tá? Não comentei com a minha esposa, na época eu não tinha carta. Nós fomos de carona, não me lembro, carona. E fomos. O pastor Santos deu a palavra no final, eu lembro. E no momento ele chamou os pastores para estarem na frente, antes de ele fazer o apelo. Aí ele fez o apelo, chamou o povo para vir para frente, chamou os pastores, eu vou abençoar a vida de vocês e vocês oram por eles. Sabe aquele momento que você fica assim para receber uma oração? Vem orar por mim. Assim eu estava, porque eu esperava uma resposta de Deus. Naquele momento veio o pastor Serginho. Ele desceu e veio diretamente na minha direção. Ele simplesmente falou assim, vem cá, irmão. Ele simplesmente falou assim, ei, olha para mim. Deus está mandando te dizer que Ele é Deus da sua vida. E começou a orar pela pessoa que estava ao lado. Foi algo que eu pedi? Foi. Simplesmente, pergunta se eu chorei na época. Eu sou meio chorão, eu chorei muito. Aquele dia eu falei, nossa, como é Deus Ele é. Porque eu orei em pensamento, eu não comentei com ninguém, eu não falei com ninguém, não falei com a minha esposa. E Deus fez isso. Simplesmente ele falou, e eu nunca tinha conversado com o pastor Serginho. Ele mal sabia que o nome dele era Sérgio. Quando eu perguntei, quem é aquele homem que falou aquilo para mim? Perguntei para minha esposa, ele é o pastor Serginho. E ele simplesmente falou isso, Deus está mandando te dizer que Ele é Deus da sua vida. Ele não orou por mim, porque eu não pedi uma oração, eu pedi uma confirmação. E Deus usou. Agora, aquele sacrifício de Jesus na cruz, por mim valeu a pena ou não? O que Jesus tem feito na sua vida? Por que você está aqui hoje, nesta noite? Por uma simples reunião? Por que você vem todos os domingos ao culto? Que seja nós de Ida, que seja vocês daqui de Comac, que seja vocês lá de Nagoya. Qual que é o objetivo que vocês vão? Por uma simples reunião? Ou para receber tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas? Qual que é o nosso objetivo? Não é o céu? E Deus prova isso. Ele prova isso, que é possível nós vivermos como homem aqui nessa terra, viver o melhor que Ele tem aqui para nós nessa terra e ir morar no céu. Para que nós possamos morar no céu, Ele deixar esse like dEle para nós, nós temos que entender e saber o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, para poder agradar ao coração do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Aquele sacrifício de Jesus. Esses dias, quando eu assisti aquele filme, A Paixão de Cristo, pela primeira vez, no momento eles começam a crucificar a Jesus, quando eles dão a primeira martelada a Jesus, em seguida eu não consegui mais ver essa cena, porque para mim foi muito forte. Eu chorava muito. A minha esposa até brincava comigo assim, nossa, ela e a minha filha, qualquer filme choram, né? E eu não chorava, nenhum filme eu choro. E no filme de Jesus eu não conseguia ver essa cena, porque para mim foi forte demais. Aquele sacrifício de Jesus por mim me fez entender o que eu estou fazendo aqui. Cada vez quando eu penso no sacrifício de Jesus ali na cruz, faz eu entender e compreender que vale a pena estar na presença do Senhor Jesus. Poucos aqui me acompanharam desde o começo. O Paulo também.
Quando ele chegou aqui, eu estava no começo da minha conversão. Né? E é tremendo estar na presença do Senhor Jesus. Eu jamais ia imaginar que hoje eu estaria aqui pregando a palavra do Senhor. E eu quero aprender cada vez mais. Eu quero me entregar ao Senhor Jesus cada vez mais. Dá nervosismo e estarmos aqui perante a um povo, pregando a palavra do Senhor? Dá. Mas como Jesus falou, que seja feita a tua vontade. E qual é a vontade que Deus tem para nós? É a melhor. Que isso depende de mim e depende de você, nos entregarmos cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Às vezes, vocês jovens que estudam, e ao mesmo tempo trabalham, né? Como citou aqui o presbítero Davi, lá na escola alguém te faz algo, eu abençoo a vida da pessoa. Alguém te fecha, eu abençoo. Na fábrica, algo te faz, que te chateia, eu abençoo. Se eu abençoo, muitas vezes é daquele jeito. Né? Mas quando nós entendemos que Deus é um Deus todo-poderoso, por exemplo, quando Judas fala assim, aquele que eu beijar é o que eu vou estar entregando. De que maneira nós estamos entregando ao Senhor Jesus para as pessoas lá fora? Com o nosso testemunho, com o nosso modo de viver para Cristo. Porque querendo ou não, se você é um servo de Deus, uma serva do Senhor Jesus, as pessoas sabem quem você é em Cristo. E como que é esse saber? As pessoas sabem que você é um servo do Senhor. Ali vai um homem cheio do Espírito Santo, ali vai mais um crente. E como que eles falam isso da gente? Como eles falam isso de nós? Porque nós temos que ser luz. E onde a luz não há, trevas. Trevas há quando tem irmãos discutindo, quando tem irmãos brigando. Mas Jesus não quer isso. Jesus não deseja, esse não é o melhor de Jesus para nós. O melhor de Jesus para nós é que vivemos em comunhão. No momento eu vi algo interessante. Quando eu fico imaginando lá, quando Jesus foi lá no inferno lá e pegou as chaves da mão de Satanás, ele deve ter falado assim, mas lá em Gênesis 3, quando vai pisar na cabeça da serpente e tal, Jesus deve ter falado assim, eu poderia fazer isso agora, eu poderia te destruir isso agora, mas eu não vou fazer não, porque eu vou compartilhar isso com muitos. Pisar na cabeça de Satanás. Jesus, ele poderia ter feito aquele momento naquela hora, ter destruído e acabado com Satanás naquela hora, mas ele deixou para que hoje eu e você possamos fazer isso. Pisar na cabeça de Satanás e saber que Deus é um Deus poderoso em nossas vidas. Aquele sacrifício de Jesus ali na cruz, valeu a pena para você ou não? Será o que nós estamos fazendo? Será a nossa entrega para o Senhor Jesus? Porque Ele se entregou totalmente. Ele poderia ter recuado, Ele poderia ter, imagine, carregando uma cruz muito maior que Ele, sendo açoitado, sendo humilhado. Muitas vezes, qualquer coisinha, nós desistimos de estar na presença do Senhor. Mas Ele não desistiu de mim e de você. E nós temos que fazer valer esse sacrifício de Jesus ali na cruz. Para que possamos entender cada vez mais o propósito que Deus tem em nossas vidas. No capítulo 28, no versículo 6, diz assim, Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. No momento que o pessoal foi ver, cadê Jesus? Será que ele está ali no sepulcro? Será que ele está ali enterrado mesmo? Ele já não estava mesmo porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para que eu e você possamos ter uma vida perante a Ele, uma vida santa, uma vida de honestidade, uma vida de santidade ao Senhor. É uma palavra que às vezes os jovens não gostam de escutar muito, estar na santidade do Senhor. Não somente os jovens, mas todos nós. Essa santidade do Senhor parece que só se fala assim em sexo, essas coisas assim. Mas não, é estar totalmente na presença
do Senhor, estar entregue totalmente na presença do Senhor. É isso que Deus deseja, é isso que Ele quer. Foi citado muito isso daqui. Entrega. A minha entrega e a sua entrega. O que nós estamos fazendo? Valeu a pena aquele sacrifício de Jesus? Para que no final Ele possa deixar o like dele para nós. É isso que Jesus quer. É isso que Ele deseja, deixar o like dele para cada um de nós. Mas para isso, nós possamos entender cada vez mais o sacrifício do Senhor Jesus, desde o momento da sua crucificação até o final. Ele não desistiu jamais. É isso que Deus deseja, que jamais desistimos dele, jamais desistimos da presença dele, porque algo novo Ele tem em nossas vidas. Cada dia mais. Só de nós acordarmos e estarmos respirando na presença, estarmos vivos aqui nessa terra. Porque o céu é a nossa morada. É isso que nós buscamos. E Jesus nos ensina isso, que é possível viver aqui na terra, ir morar no céu. Quantos aqui querem dar um passo a mais nessa noite? Convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus.